5 motivos para você ter ou não uma Odd Velocidisk. No vídeo de hoje a gente vai abordar um pouco a respeito dessa bike e se você quer saber se ela pode ser ou não a sua próxima bicicleta, fica com nós até o final do vídeo e descubra. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Bom, com a atual redução de valores que a Odd aplicou nas suas linhas, a Odd Velocidisk talvez seja a bike mais em conta do mercado nacional quando a gente fala de bike de estrada. E como ela é uma queridinha aqui do canal, a gente já abordou mais de uma vez essa bike, já falamos dela mais de uma vez, inclusive a gente tem uma, achamos por bem fazer uma lista com 5 motivos para você ter ou não uma Odd Velocidisk e te ajudar a fazer a sua escolha. Porém, antes de realmente falar quais são essas dicas, eu vou fazer um convite para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar as notificações e, claro, ficar por dentro de tudo que rola no mundo da bike. Bom, e o motivo número 1 que compõe a nossa lista é que talvez hoje a Odd seja a bike mais em conta em custo-benefício do mercado nacional. Afinal de contas, 27 de julho de 2023, a Odd faz um aviso, onde ela informa, através do seu Instagram, que a Velocidisk teve uma redução gradativa de valor. Essa bike custava R$ 5.549, passa a ser comercializada por R$ 3.949, o que torna ela muito atrativa. Afinal de contas, numa pesquisa rápida, a gente consegue perceber que algumas concorrentes diretas da Veloci são bikes com valor agregado mais alto. Afinal de contas, se a gente olhar para uma Sense Comp, que está R$ 6.300, Kawai Strada R$ 5.300, Groove Overdrive R$ 5.400, todas bikes com um custo mais alto ou com semelhança em componentes. Nós temos também a Tesla do TR30, que ainda vem com Turner, que daí está bem abaixo do Claris em comparação, freio de aro, por R$ 3.199. Mas não tem comparação, afinal de contas a gente consegue então ver que os componentes da Veloci são muito superiores em comparação direta ao da TSW. E esse é o motivo número 1, Com esse ajuste de valor por R$ 3.949, você encontra uma road bike, uma bike de estrada, muito em conta. Afinal de contas, não temos nada nessa casa, nessa faixa de valor atualmente. E já entrando no nosso ponto 2, um fator muito favorável na Velocidisk é o fato de que ela já vem com freios a disco, mesmo sendo freios a disco mecânico. A maior parte das bikes de entrada, de estrada principalmente, são bikes com freio de aro. Muita gente ainda gosta do freio de aro, mas é inegável que o freio a disco ele já está dominando o mercado. É uma tendência que ganhou força, principalmente em bikes mais completas, bikes mais tops, Porém, a gente está falando aqui de uma bike de entrada que já tem essa tecnologia. O freio a disco, mesmo sendo mecânico, é superior ao freio de aro. E principalmente para descidas mais longas, o freio a disco mecânico ele te oferece mais segurança, pois afinal de contas o freio de aro ele tem muito problema com esquentar, principalmente a região do pneu. Isso pode ser perigoso, Então, para quem está começando a pedalar, quem quer comprar uma bike que está entrando mesmo na modalidade, contar com a opção de ter freio a disco é excelente. Então, claro, vale muito a pena e tá aí mais um motivo que você pode ter para comprar a sua Veloci. E o ponto 3 que a gente trouxe para o vídeo de hoje é talvez o motivo de você escolher ou não uma Veloci. Eu já explico o porquê. Afinal de contas, nós falamos de uma Veloci com um grupo de 16 velocidades, que é o Claris, sendo 2 coroas na frente por 8 atrás. Para 16 velocidades, ok, ela entrega uma cadência interessante, afinal de contas ela vem com cassete HG50, que é 11,32. Então a gente vai ter um escalonamento de 11, 13, 15, 18, Entendam que a gente tem uma sequência muito próxima nas marchas mais pesadas, 21, 24, 28 e 32 nas marchas mais leves. Isso significa que você está usando numa marcha pesada, você tem uma certa cadência para subir de marcha e não ficar muito leve. Mas também, aí entra no ponto que talvez seja o momento de você avaliar se vale a pena pegar a Veloci ou não, o fato de que talvez te falte marchas. Afinal de contas, quando a gente migra do Claris já para o Sora, que daí passa a ser 9 velocidades, muda completamente a sua distribuição de marchas. A Odd, a empresa nacional, não tem bikes com o Sora, A gente vai ver então depois da Veloci a sua irmã mais velha, que é a Stimula. E a Stimula já vem com o Tiagra. E o Tiagra são 10 velocidades. Então percebam que a gente tem um salto de 16 velocidades para 20 velocidades nesse caso. A gente não tem um meio termo. E aí nesse caso é impagável, não tem como você comparar ter 20 velocidades numa bike estrada com ter 16. Primeiro de tudo é que você tem uma cadência muito mais bem distribuída, aonde você tem as 20 velocidades no Tiagra. Então você tem marchas mais ajustadas. E o segundo ponto é que se você quiser fazer qualquer escalada com a sua Veloci, você vai sofrer bastante, pois afinal de contas falta final em marchas leves, como é o caso da nossa
e Stimula, que já vai vir com 34 dentes no cassete, o que torna ela uma bike mais ampla de usos. Então, se você mora numa região que tem muita subida, é muito importante que você se atente a esse ponto, principalmente no cassete. Os speedeiros, né, mais raiz, a galera mais da antiga, gostava de usar cassetes menores, né? 11,28 até 11,25, mas com uma distribuição bem restrita, bem curta mesmo. Porém, atualmente a gente está vendo uma migração, questão do uso de cassetes maiores, inclusive, né, atletas Pro Tour, que aconteceu recentemente no Tour de France, estão utilizando 11,34, 11,36 com 12 velocidades. Então entendam, né, que o mercado deu uma caminhada em outro sentido, onde a gente tem então padrões de cassetes maiores, porém com um escalonamento também um pouquinho mais alto, mais aberto. E entrando no ponto número 4, se você não sabe ainda, talvez você precisa ver, né? A gente tem uma série de vídeos onde a gente pega uma odd Velocidisc e transforma ela numa Gravel, exatamente. A gente pegou uma odd e fez um projeto Gravel bem completo e a gente mostrou todo esse processo aqui no canal. Uma sériezinha no card que está aparecendo aqui para vocês, onde a gente então faz algumas modificações na Veloci. Como eu disse, né, a minha preferência por essa bike é pelo fato de ter esse modelo, já tive uma Veloci e atualmente eu tenho então a minha versão, né, da Veloci específica. E o ponto número 4 está atrelado ao tamanho dos pneus. A Odd, como muita gente sabe, cabe pneus maiores. Ela já vem, né, da fábrica com pneus 700 por 32C. Isso significa que nós temos um clearance, uma abertura de pneu um pouco mais ampla, que te permite uma bike de uso misto. Exatamente. A minha primeira Veloci eu utilizava ela para o dia a dia, eu me deslocava do trabalho para casa. No ambiente urbano de uma cidade normal no Brasil, a gente tem muito buraco, muita calçada, muita necessidade de fazer desvio, a ciclovia é uma tristeza. Então eu usava um pouco menos de pressão, botava a pressão um pouco mais baixa, 60, 70 libras, e quando precisava passar em algum buraco ela amortecia muito bem e não furava com muita frequência. Quando eu ia para a estrada, daí claro, né, aumentava um pouquinho essa pressão, né, botava 110 libras e show de bola, conseguia fazer os meus treinos. Então a Odd, a Veloci, um motivo que você pode ter para comprar ela se você quiser fazer um projeto Gravel, ou mesmo ter uma bike urbana, exatamente. Você consegue então botar um pneu 700 por 45, como vocês estão vendo no vídeo, que foi o pneu que a gente usou no nosso projeto da Gravel, né, a Gravelocity. Então, esse é um dos motivos que você pode ter para comprar a sua Gravel, que é o tamanho dos pneus. E se você quiser utilizar pneus menores, ok, show de bola, né? Mas a gente sabe que o pessoal está migrando bastante para pneus mais largos, que acaba ajudando bastante. E o ponto número 5, que talvez seja um dos grandes efetivos que essa bike te oferece, é o fato de que ela já vem com um garfo em carbono. Exatamente. Nós estamos falando de uma bike, né, de entrada, da Odd, que vai te oferecer com um custo de quase R$ 3.900 um garfo de carbono na dianteira. Esse é um ponto muito importante, pois afinal de contas a gente sabe que uma bike com um garfo de carbono ela tende a ter uma melhor absorção de impacto e, consequentemente, uma redução de peso. No caso da Veloci, a gente vê num conjunto como um todo uma bike que se torna interessante, pois afinal de contas ela vai ter uma linha de componentes muito bons, já com o garfo em carbono, com um custo bastante agressivo. E falando de custos, né, é importante que vocês saibam que a gente tem um patrocinador aqui na escola, que é a Benet Bike, que trabalha especificamente como uma revenda da Odd. Eles têm toda a linha da Odd à disposição e a Veloci não seria diferente, né? Utilizando o nosso cupom, que é o Vim pela Escola 5, vocês ainda ganham 5% de desconto na hora de realizar a compra. O link de compra da bike vai contar aqui no canal, a gente vai deixar aqui nos comentários. Então, com toda certeza, vocês vão ser muito felizes e vão ter 5 motivos excelentes para comprar ou não uma Veloci Disc. Esperamos que esse vídeo tenha feito sentido para vocês. E se vocês gostaram, já sabem, né? Deixem um like aqui no vídeo, se inscrevam aqui no canal, compartilhem com outras pessoas, que é muito importante para a gente saber que está realmente tendo resultados aqui com vocês. Fechou, galera? Bom, o vídeo de hoje era isso. A gente agradece a todos vocês. Valeu e até uma próxima.